Hoje, dia 7 de abril de 2025, é o Dia Mundial da Saúde. Nós vamos abrir espaço aqui no Jornal Gente para falar um pouco mais sobre a saúde e a saúde pública, viu, Thaís e Cláudio? Vamos falar sobre a Cidade da Saúde. Quem nunca ouviu falar no Hospital das Clínicas de São Paulo? Nós estamos em contato aqui no Jornal Gente com o superintendente-geral do HC, José Rodrigues Pereira, Antônio José Rodrigues Pereira, conhecido como Tom Zé lá entre os seus colaboradores. E, para surpresa de muitos, não é um médico, é um engenheiro que controla toda essa estrutura e ele vai falar um pouquinho conosco sobre um prêmio que o Hospital das Clínicas de São Paulo recebeu como o melhor hospital público do país. Não precisava nem de prêmio, né? Só da gente falar dos feitos do HC e dos atendimentos que são realizados todos os dias, nós já temos a dimensão do tamanho. Mas vamos conhecer um pouco mais dessa estrutura aqui pelas ondas da Rádio Bandeirantes e também da Band News TV. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Conta pra gente como é que é administrar essa cidade aí, quantas pessoas passam, quantos procedimentos são realizados por dia no HC. Bom dia para o senhor. Bom dia, uma honra muito grande estar aí com a Band News, Pedro, Cláudio, Thaís. O Hospital das Clínicas, eu vejo ele como um grande, um paradigma muito bom para o Sistema Único de Saúde. É um orgulho para o SUS, um orgulho para o Brasil. O Hospital das Clínicas, pela revista Newsweek, que faz um levantamento entre os melhores hospitais do mundo, mais de 2.400 hospitais, ele é o melhor hospital público e está entre os 6 melhores hospitais do Brasil. Ele é o maior hospital da América Latina, mais de 2.700 leitos. Ele faz mais de 13 milhões de exames laboratoriais, mais de 3 milhões de consultas, mais de 13 milhões de exames laboratoriais e, na verdade, mais de 41 mil cirurgias que acontecem dentro do HC. Circulam por aqui mais de 45 mil pessoas. Nós temos mais de 23 mil colaboradores e até a gente brinca, se o HC fosse um município, pela nossa população, nós estaríamos entre os 100 maiores municípios do estado de São Paulo. Então, trabalhar aqui dentro... 45 mil pessoas por dia, né? Circulam por dia dentro do HC e nós temos aqui mais de 20 mil colaboradores. Doutor Antônio José, muito bem-vindo aqui ao doutor Tom Zé. Muito bem-vindo aqui ao nosso programa, é um feito extraordinário. O senhor como engenheiro e certamente com a cabeça voltada para custos, para números, para lógica e tudo mais, eu queria saber, num complexo hospitalar em que se transformou o Hospital das Clínicas, que o senhor pudesse traduzir isso em números. Eu tenho muita curiosidade de saber, por exemplo, quantos litros de água, por exemplo, são consumidos por dia, ou por mês, ou por ano. A conta de luz, eu fico imaginando a conta de luz do Hospital das Clínicas, ou a conta d'água, quantos funcionários, enfim, os materiais descartáveis, certamente milhões deles são gastos, enfim, com muita rapidez, né? Eu queria que o senhor nos desse números disso, se pudesse, alguns números curiosos, né, que possam atender aí a nossa expectativa. Com relação a lixo, até a gente tem um programa muito grande aqui dentro do nosso ESG. Nós fazemos mais de 6 toneladas de lixo por dia aqui dentro. Então, ou seja, temos lixo reciclável, temos lixo extremamente contaminado, que são todas as seringas, e a gente tem um projeto muito grande. Nós temos agora também um projeto com o Enel. O hospital ele continua crescendo, Pedro Cláudio, de uma maneira muito intensa. Nós somos 9 institutos, temos mais de 2 institutos sendo feitos, são 2.700 leitos, e toda essa energia, por exemplo, o último dentro do Instituto Central, que é o maior instituto com mais de 900 leitos, toda a nossa cobertura ela é com cobertura com placas de energia solar. Isso faz com que a gente tenha uma redução significativa. Esse número que você me solicitou, apesar de ser engenheiro, eu não tenho ele na ponta do lápis aqui, mas é um valor significativo. Ele representa, nós somos uma instituição de quase 4 bilhões de reais ano,
dentro onde nós temos o valor do Tesouro, o valor do faturamento SUS e outros que totalizam isso. E dentro da utilidade nós temos aproximadamente 6, 7% de todo esse custo. Eu não tenho esse número aqui, mas prometo que na próxima, se nós tivermos essa oportunidade, de passar esses números de uma maneira mais assertiva. A gente está conversando ao vivo aqui hoje, no Dia Mundial da Saúde, com o superintendente-geral do Hospital das Clínicas de São Paulo, essa cidade, Antônio José Rodrigues Pereira. O HC, que está prestes a completar 81 anos, ele foi inaugurado em 1944, começou a ser construído antes, em 1938, durante a gestão do então governador de São Paulo, Adhemar de Barros. Senhor Antônio, tem plano de expansão para o HC para os próximos anos? Sim, temos, mas só para voltar, eu estou aqui com uma tabelinha e a gente consome de água. Desculpa, nós consumimos 1,9 milhões de metros cúbicos de água e temos mais de energia de consumo de 70 milhões de quilowatts-hora. Então, assim, só para colocar, São Paulo, o HC, com relação, ele representa municípios que nós temos dentro do estado de São Paulo, de população de mais de 20 mil habitantes. Então, assim, com relação a consumo, com relação a tanto consumo de água quanto consumo de energia. E só para colocar também, mas acho que um ponto importante, tá, isso que você comentou, já para falando da expansão, São Paulo, o HC, ele representa, dentro do município de São Paulo, 35% do que nós fazemos de saúde, de alta complexidade. Dentro do estado de São Paulo, quase 15%, e dentro do Brasil nós representamos 4% de tudo que de alta complexidade faz dentro desse país. Com relação à expansão, nós temos agora, já iniciamos mais 2 institutos, somos 9, né? Instituto do Câncer, Instituto de Cardiologia, Instituto Central, Instituto de Ortopedia, Psiquiatria, Instituto da Criança e Adolescente, que fez agora 50 anos, Instituto de Radiologia, Instituto de Reabilitação, e agora nós estamos iniciando a construção para finalizar final de 2026, início de 2027, o Instituto de Oftalmo, Otorrino, Cabeça e Pescoço e Cirurgia Plástica. E também temos o Instituto de Pesquisa Clínica, que ambos iniciaram agora um valor total aí de orçamento dessas 2 construções de aproximadamente 150 milhões de reais. Agora, quem pode ser atendido no HC? Qualquer pessoa pode chegar lá no HC para marcar uma consulta, se tiver algum problema de urgência no pronto-socorro, ou existe alguma triagem que encaminha os casos para lá? Excelente pergunta. Ou seja, pelo fato de ser um hospital de alta complexidade, o Estado tem uma regulação chamada CROSS-CIRESP, ou seja, os pacientes que chegam aqui já chegam regulados. Acho que esse é um dos motivos que a gente pode, e aí a gente deve relembrar, né, que fez agora em março, último março, 5 anos do Covid, ou seja, e naquele momento, o paciente que de alta complexidade que vinha para cá. Então, naquela época, nós atendemos mais de 15 mil pacientes de alta complexidade, onde 80% desses pacientes estiveram internados de UTI. E caso isso não fosse dessa maneira, muito provavelmente a gente teria pacientes com baixa complexidade disputando leitos de UTI de pacientes de alta complexidade. Acho que esse é um modelo de CROSS que regula muito bem a entrada desse paciente. Então, o Instituto do Câncer, por exemplo, Pedro Cláudio e Thaís, ou seja, para vir para cá, o paciente tem que ter um anatopatológico positivo para dar início ao tratamento do câncer e todas as outras especialidades que circulam por essa cidade chamada HC. É impressionante mesmo, né? Os números e toda essa a gestão de tudo isso deve ser algo muito complexo. Eu gostaria de saber do senhor Antônio José. A minha preocupação eu fico olhando assim o tamanho da sua responsabilidade, né? O senhor diria que nos últimos tempos, nos últimos anos,
como gestor de uma unidade hospitalar que é a maior do país, né? Inclusive a maior do setor público, o senhor considera que o Sistema Único de Saúde tem evoluído, tem estagnado? O que é que falta para se transformar de uma vez por todas um plano de saúde da população brasileira, de maneira geral, né? O plano de saúde de todos nós, mas que inspire de fato confiança, né? Muita gente paga uma fortuna para o plano de saúde privados, na hora que precisa dele acaba frustrado pelo atendimento, por vários fatores. E com relação ao SUS, o senhor que é já certamente um dos maiores especialistas em gestão de unidade hospitalar do Sistema Único de Saúde, o que é que o senhor nos diz desse plano de saúde do povão? Muito obrigado por o senhor colocar que eu sou um dos pilares, mas, ou seja, eu sou mais um dentro desse organismo chamado Sistema Único de Saúde. O que eu vejo, e sendo direto, eu vejo que a jornada do paciente ela não começa num hospital de alta complexidade. Ela começa, assim, lá nas UBS, na atenção primária. Quando você tem uma atenção primária muito boa, muito integrativa, muito provavelmente você vai estar na atenção primária uma redução de casos. Eu poderia falar, nós temos um programa, por exemplo, que está sendo feito com o Estado de São Paulo, um programa de desenvolvimento de tecnologia com relação à saúde digital. E está comprovado, muitos dos pacientes que vêm ser atendidos em hospitais de atenção secundária e terciária, eles podem ser atendidos perfeitamente por uma teleconsulta. Isso faz uma redução significativa com relação a tudo, com relação à logística. Por exemplo, esse paciente que sai de regiões próximas aqui, Parelheiros, Jardim Santa Ângela, cidade de Tiradentes, muitas vezes eles não precisam fazer um deslocamento para que venham para o HC. Acho que esse é um dos pontos. O que eu vejo, sendo direto no que o senhor comentou, sobre a gestão do Sistema Único de Saúde, eu acho que ele é subfinanciado. Dentro do estado de São Paulo, eu vejo que o governo fez agora com a tabela SUS paulista, não sei se todos vocês estão a par, ou seja, fez com que, obrigado, Thaís, fez com que exatamente você valorizasse e custeasse o que é feito. Então, alguns procedimentos multiplicaram-se por 3 e por 4, dando a sustentabilidade, principalmente para os hospitais universitários e para as Santas Casas. Espero que isso... Para a gente ter uma noção, viu, senhor Antônio, quanto que o SUS paga da conta total do hospital, assim, para a gente ter uma ordem de grandeza aqui? Só para ter uma ideia, ele paga 30%. Só 30%? E agora, com a tabela SUS, 30%. Com a tabela SUS paulista, isso deu uma motivação e voltou, só para colocar, voltou, na verdade, aos leitos que estavam fechados anteriormente, eles voltaram a ser reativados. Porque... acho que uma outra coisa importante, Pedro Cláudio, o que acontece? Construir hospitais não é uma dificuldade muito grande. O que é difícil é você manter o hospital. O custo de um hospital, quando ele finaliza, é mais ou menos, dentro das devidas proporções, o custo anual desse hospital. Então, acho que eu não estou aqui para defender governos, mas, ou seja, o que foi feito em São Paulo foi exatamente isso, parar de construir e reativar os leitos que estavam fechados. Dentro do Hospital das Clínicas, nós ativamos aproximadamente quase 270 leitos. Só para terem uma ideia do que significam 270 leitos que já estão ativados, estão em pleno funcionamento. Se esses 270 leitos fossem um hospital, isso representaria 5% dos maiores hospitais que tem dentro do estado de São Paulo, hospitais públicos. Acho que é dessa maneira que você consegue fazer mais, muito mais com menos. Não adianta você ficar construindo, e, na verdade, esses hospitais estarem com leitos fechados. Muito bem, conversamos aqui no Jornal Gente, nesse Dia Mundial da Saúde, com o superintendente-geral do Hospital das Clínicas de São Paulo, que contou aqui o desafio que tem pela frente. Imagina só, hein, Cláudio Humberto, quanto número que não tem que observar, e tem que ser um engenheiro mesmo para tomar conta de tanto número, né, Cláudio?
É verdade. Eu fico muito impressionado com tudo isso. Os números fantásticos da saúde pública no Brasil, né? São números, embora a saúde pública seja subfinanciada, como disse o doutor Antônio José, explicou muito bem, mas o desafio permanente, diário, né? Imparável de fazer conta de chegar Cláudio, que impressiona eu tenho muito. uma última pergunta, mas tem que ser rapidinho para a gente não estourar o tempo aqui, senhor Antônio. Diante de tantos feitos ao longo da história, né? O HC foi primeiro em muitos transplantes, muitos procedimentos. Qual vai ser o próximo? Já tem um aí na lista para o HC somar ao currículo vitorioso? Eu volto a falar, eu sou engenheiro, né? Não sou médico, mas eu digo para você o seguinte, o potencial que nós temos aí voltando, né? Acho que é importante, sendo muito rápido, acho que um dos grandes motivos, um dos principais pilares que o seu hospital é desta magnitude, é que, na verdade, ele está ligado à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A Universidade de Medicina tem 100 leitos, 100 anos, e o hospital tem 81 anos. Ou seja, os professores que estão do outro lado, eles estão aqui dentro vivenciando isso. Então, a todo dia surgem novas conquistas, entendeu? Eu vejo que, por exemplo, dentro do Instituto de Reabilitação, pacientes que estão voltando a andar com o exoesqueleto, na cardiologia com novos estentes, na neurologia, tem tantos procedimentos como procedimentos dentro do Instituto do Câncer. Com certeza absoluta, o HC continuará sendo esse motor de saúde e, na verdade, dando magnitude para o Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo e dando os parabéns pelo esse Dia Internacional de Saúde do HCFMUSP. É isso aí. Bem, eu agradeço então ao superintendente-geral do HC, que falou conosco aqui ao vivo no Jornal da Gente. Senhor Antônio, obrigada, hein? Parabéns pelo trabalho, pelo Dia Mundial da Saúde. Até uma próxima. Tá bom, obrigado. Obrigada. E o Jornal Gente tem sequência daqui para frente pelas ondas da Rádio Bandeirantes com outras notícias. Na Band News TV vem aí o Radar.